Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hércules Douglas e vou comentar brevemente e objetivamente a prova de Tecnólogo em Radiologia da EBSER Nacional da banca IBFC, que foi realizada em fevereiro de 2020. Vale ressaltar que o edital é de 2019, então segue ainda a portaria 453, tá ok? Então pessoal, vamos lá. São 30 questões. Como eu já comentei a prova de técnico, garanto para você que a prova de técnico foi mais difícil que a de tecnólogo. Por quê? Porque o elaborador da prova, ele não utilizou muitos conteúdos da radiologia na prova de técnico. E isso dificultou bastante, tá ok? Então vamos lá para a questão 31. Primeiramente, pessoal, foi uma questão nula, porque o elaborador ele copiou e colou do Bontrager esses dados. E sabemos que o Bontrager é um livro traduzido e não se aplica esses limites de dose, tá ok? Aqui no Brasil. Por isso que foi uma questão nula, a qual essa questão falava assim: assinale a alternativa que apresenta qual a dose equivalente recomendada para o embrião feto durante qualquer mês e ao longo da gestação, tá ok? Sabemos que a portaria menciona que na superfície abdominal da grávida tem que ser no máximo 2 milisievert e no feto 1 milisievert, tá ok? Durante o período de gestação. Então, a questão nula. A questão 32 é uma questão bem fácil que pergunta, pessoal, basicamente a espessura, tá ok? Do filtro de alumínio. No caso, na ampola de raio-x. Nesse caso, pessoal, é uma questão bem fácil, tá bom? E uma questão que você não pode esquecer a partir de hoje, tá bom? Que é 2,5 milímetros de alumínio. Ele colocou aparelhos operando em 70 kV ou mais, que são os aparelhos mais comuns no radiodiagnóstico médico, tá bom? Nesse caso, a resposta é a letra D. Professor, e se tivesse perguntado sobre o aparelho de mamografia, nesse caso, pessoal, é 0,03 milímetro, tá ok? De molibdênio. Questão bem fácil. A questão 33 foi também, pessoal, uma questão nula. Por quê? Porque, pessoal, perguntou aí, né, sobre alguns critérios de comparação. Tomógrafo multidetector com o da primeira geração. E temos várias alternativas corretas. Vou ler aqui para vocês. O tomógrafo multidetectores oferece diversas vantagens se comparada à de primeira geração de corte único. Assinale a alternativa correta, citando as vantagens do tomógrafo de última geração em relação ao tomógrafo de primeira geração. Letra A. Reconstrução multiplanar, tá ok? Verdadeiro, tá certo? Tempos de aquisição mais curtos, correto. Capacidade de varredura de 180 graus em torno do paciente. Não, pessoal, não é 180, tá ok? É 360. Os aparelhos modernos é 360. Os antigos, como da primeira geração, que era apenas 180. Letra B. Reconstrução multiplanar a nodo fixo, artefatos reduzidos. Bem, pessoal, alguns aparelhos ainda utilizam o nodo fixo, mas para efeito teórico e didático, tá ok? Não é considerado mais a nodo fixo nos aparelhos mais modernos, e sim o giratório, tá ok? Então, considera-se também essa uma alternativa falsa. Letra C. Tempo de aquisição mais curto, anodo giratório, artefatos reduzidos. Sim, os aparelhos de última geração têm todas essas qualidades, tá bom? Letra D. Reconstrução multiplanar, tempos de aquisição mais curtos, artefatos reduzidos. Correta também. Todas essas qualidades são verdadeiras. Letra E. Tempo de aquisição mais curto, diminuição da quantidade de meios de contraste, resolução espacial melhorada, qualidade aprimorada das imagens, também todas estão corretas. Ou seja, temos aí, pessoal, 3 alternativas corretas. A dica que eu vou dar para vocês, até demorei um pouco mais nessa questão, é que em concursos você muitas vezes vai chegar em uma questão que possui mais de uma alternativa correta. Aconteceu comigo no Enem, tá ok? A qual eu fiz e passei para medicina na Universidade Federal do Piauí. E uma coisa que eu aprendi com muitos professores: marque sempre a que tem mais verdades, tá ok? Nesse caso, o gabarito preliminar comentou que era a letra E. E muitos que marcaram a C e a D entraram com recurso, tá ok? Mas nesse caso, marque sempre a mais correta, tá ok? A que tiver mais verdades, tudo bem?
34. Assinale a alternativa correta em relação ao responsável técnico do serviço diagnóstico por imagem. Questão muito fácil, tá ok? Sabemos que o RT deve ser um médico qualificado, portando uma certificação emitida pelo CBR e devidamente treinado e autorizado para administrar radiações ionizantes em seres humanos. Nesse caso, letra C é uma questão bem fácil. Outra questão também, pessoal, bem fácil, que diz o seguinte: a respeito das classificações das áreas do serviço de diagnóstico por imagem, indique a alternativa correta. Nesse caso, a alternativa é a letra C, a qual a sala de raio-x e a sala de comando são classificadas como áreas controladas, devendo possuir piso, paredes, teto e portas com blindagem adequada e sinalização visível do tipo inscrita e luminosa. Bem, pessoal, totalmente verdade. Sabe-se que pela portaria 453 temos áreas livres e áreas controladas, e a sala de raio-x e a sala de comando são áreas controladas, tá ok? Ou seja, é uma questão bem simples. Questão 36. De acordo com a vigilância sanitária, assinale a alternativa correta a respeito dos acompanhantes de pacientes em sala de raio-x. Uma questão bem fácil, pessoal, uma questão que requer apenas uma leitura, tá ok? Eliminar as alternativas incorretas e a resposta é a letra E. A atividade de acompanhante deve ser exercida somente em caráter voluntário e fora do contexto da atividade profissional do acompanhante, sendo vedada ao mesmo indivíduo desenvolver regularmente essa atividade. Tá conforme está, tá ok? Nas portarias da radiologia. A questão 37 é também uma questão muito fácil, tá ok? Vamos lá. Toda instituição que produza, venda ou utilize equipamentos emissores de raios-x deve implantar um programa de controle ocupacional abrangendo monitoração individual, utilização de vestimentas de proteção radiológica e controle médico frente às exposições. Sobre o controle ocupacional, indique a alternativa correta. Bem, pessoal, por eliminação, você eliminaria todas as alternativas e chegaria na letra E, que diz o seguinte: o dosímetro individual deve ser utilizado na região mais exposta do tronco, por cima do avental de chumbo. Os valores de doses mensais devem ser informados por escrito aos trabalhadores, ou seja, totalmente verídico, segundo a nossa portaria 453. Questão 38. Os procedimentos de trabalho previnem e auxiliam no bom desempenho do exame radiológico. A respeito dos procedimentos de trabalho, assinale a alternativa correta. Uma questão, pessoal, também muito fácil, e a resposta que você chegaria seria na letra B. Todo exame de raio-x, quer seja estático, contrastado ou dinâmico, requer a utilização de feixes de raio-x colimados. Pessoal, muito fácil, eu creio que até os estudantes aqui que estão começando o curso ou que ainda pensam em fazer radiologia, acertariam essa questão se soubesse o que era colimação, tá bom? Uma questão também de nível muito fácil. Vamos lá. A questão 39, o elaborador copiou e colou do Tawata, e eu considero uma questão difícil, tá ok? Porque você teria que ter uma noção de efeitos biológicos da radiação bem aguçado, tá ok? Vamos lá. Os efeitos biológicos radioinduzidos podem ser classificados em função da dose de radiação e da resposta do organismo em efeitos estocásticos e determinísticos, e em função do dano em efeitos somáticos e genéticos. Sobre a classificação dos efeitos biológicos radioinduzidos, aponte a alternativa incorreta. Bem, pessoal, apesar de requerer, das alternativas colocarem assuntos bem específicos, você chegaria na alternativa E, que é uma alternativa totalmente falsa, tá bom? Vou ler aqui para vocês. Os efeitos biológicos radioinduzidos, classificados em somáticos, são aqueles causados em qualquer tipo de célula do corpo humano, podendo ser transmissíveis aos descendentes, enquanto os efeitos hereditários ocorrem em células eucariontes somente e não são transmissíveis. Bem, pessoal, é totalmente incorreto, tudo aí está errado, tá bom? E nesse caso, você chegaria nela, tem muitos assuntos aí, algumas alternativas que mencionam casos bem específicos aí, como a letra B, tá bom? A letra C, mas quando você chegasse na letra E, você saberia que está totalmente inverídico, tá bom?
Questão bem fácil também, se você se atentar a todas essas lógicas aí, tá bom? Questão 40. No exame contrastado cialografia, são colocadas gotas de limão no ducto que será radiografado antes do procedimento. Assinale a alternativa que apresenta a função do limão no exame contrastado cialografia. Tem até alguns erros de português na pergunta lá que o elaborador cometeu. Mas bem, pessoal, até fez um vídeo de 1 minuto falando um pouco sobre isso, que você pode ver em vídeos anteriores, tá ok? Bem, pessoal, qual a principal função do limão? Está na letra B, para produzir uma estimulação reflexa da produção da saliva, onde vai ocorrer também a dilatação do ducto, tá bom? Do osteoductal, que vai facilitar tudo isso, tá bom? 41. Bem, pessoal, é uma questão grande, mas que por lógica você responderia tranquilamente. Vamos lá. 41. Com relação a reações alérgicas adversas ao uso de contraste em acesso venoso, assinale a alternativa correta em relação à classificação em grau de severidade. Bem, pessoal, a resposta é a letra D. Se você lembrasse que nas reações leves não vai ter terapêutica medicamentosa, que nas moderadas não vai ter terapêutica medicamentosa, mas não vai ter hospitalização, e que nas graves vai ter terapêutica medicamentosa e hospitalização, você já responderia essa questão, que é o que diz a letra D. Reações autolimitadas que cedem espontaneamente e não requerem terapêutica medicamentosa. Moderadas exigem tratamento farmacológico e observação cuidadosa no serviço de radiologia, mas não requerem hospitalização. E graves requerem suporte terapêutico de emergência e o paciente é hospitalizado para acompanhamento, ou seja, bem tranquilo de ser respondida. A 42 eu considero uma das questões mais difíceis, porque você teria que ter uma noção muito boa anatômica. Não só boa anatômica, mas principalmente topográfica e com referência a outras estruturas. No meu curso de medicina, os professores explicam bastante isso, tá ok? E facilita bastante também a você, durante o procedimento cirúrgico, tal, que a localização, por exemplo, em traumas, isso facilita bastante. Mas é a primeira vez que eu vejo sendo cobrado isso em concurso, mas por lógica você conseguiria acertar também. 42. Assinale a alternativa correta em relação à topografia renal em referência com a coluna vertebral. A resposta é a letra E, a qual a parte superior do rim esquerdo normalmente está entre T11 e T12. Bem, pessoal, se você analisar as questões aí, T11 e T12 tem 3 alternativas, tá ok? Você, assim, geralmente, quando a questão é mais difícil, eles colocam termos repetitivos. Assim você já excluiria 2 questões, 2 alternativas. A parte inferior do rim direito está quase sempre ao nível com a porção superior do L3. E L3, pessoal, também está repetido aí, tá ok? 3 vezes, assim você já saberia que também tem grande possibilidade de estar certo. Por essa lógica, e lendo um pouco melhor, você eliminaria as outras e ficaria apenas com a letra E, tá ok? É uma dica aí caso você não domine um certo conteúdo. 42. Para mim, a questão mais fácil da prova, que não merece comentários, mas que é uma questão que requer muita atenção, porque são essas questões, pessoal, que tiram a gente. Às vezes nós menosprezamos uma questão e às vezes erramos ela. Por isso que vale a pena ler com calma, tá bom? Bora lá. Como é chamado a unidade estrutural e funcional do rim? Assinale a alternativa correta. Pessoal, todo mundo sabe que é o néfron, tá bom? 44. Uma questão também muito fácil, tá bom? Mas para quem trabalha com tomografia ou ressonância, principalmente com ressonância que tem mais exames desse modelo. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta qual é o nome do exame por TC ou RM no qual o paciente ingere um líquido, sendo o foco do estudo do exame intestino delgado para diagnóstico de doenças relacionadas ao intestino delgado. Sabemos, pessoal, que é a entero-TC ou entero-RM. Até os médicos antigos, eles que no caso estudavam bastante essa parte do intestino delgado, eram chamados de enterologistas, tá ok? É uma dica aí para você associar com isso e nunca mais esquecer, tá bom? 45. É uma questão muito fácil, tá bom? Que pergunta apenas a definição de medicina nuclear. Pessoal, é uma especialidade médica que emprega materiais radioativos com finalidade diagnóstica e ou terapêutica, tá bom? Nesse caso aí, a resposta é a letra
46. Uma questão de incidências. Vamos lá. Na incidência Pareto orbital, forames ópticos, órbitas, método de Riss, existe um critério radiográfico de posicionamento. Assinale a alternativa que abrange o critério correto de posicionamento. Bem, pessoal, nesse caso, realmente, assunto decoreba. Você que acompanha aqui o nosso canal e algum vídeo, nos primeiros vídeos, aliás, eu coloco lá na bio do vídeo uma lista com praticamente todas as incidências cobradas em concursos. Isso vai facilitar você responder uma questão como essa, tá bom? E nesse caso, infelizmente, você tem que decorar e ter uma noção. Uma dica para você associar isso e ter um maior aprendizado, se você trabalhar na área ou realizar estágios, é, no caso, toda vez que realizar uma incidência parecida, sempre estar registrando no caderno. Isso facilitou muito para mim, garantiu minha aprovação em muitos concursos, tá ok? E até hoje eu lembro de praticamente todas as incidências, tá bom? A resposta do correto é a letra A, que o posicionamento preciso projeta o forame óptico no quadrante inferior externo da órbita. 47. Eu considero a 47, para quem gosta de anatomia, uma questão também muito fácil, mas também uma questão que vale a pena você ficar atento para não errar, porque essas questões, como mencionei, elas tiram sua vaga em concursos públicos. Vamos lá. Na incidência lateral do ombro iliopsoescapular, corretamente posicionada, a escápula aparece radiograficamente em perfil em formato de Y. Assinale a alternativa que apresenta quais são as estruturas da escápula que demonstram os ramos superiores em Y e qual parte da escápula forma o maior ramo inferior. Bem, pessoal, se vai formar o Y, tá ok? Nesse caso, a resposta é a letra D. Se você, na hora da prova, não lembrar, faça desenhos, pegue no seu ombro, né? Para que vai facilitar bastante. Que temos aí, que vai formar o Y, né? Que é o acrômio e o processo coracoide, que são ramos superiores, e, no caso, o corpo da escápula vai, no caso, formar o maior ramo inferior, formando o Y. Assim, temos aí o acrômio, processo coracoide e temos o corpo. A questão também de conhecimentos anatômicos. 48 é uma das questões mais fáceis também. E vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos 3 pares de glândulas que secretam a maior parte da saliva na cavidade oral. Sabemos que é a parótida, submandibular e sublingual. Muito fácil também. 49. As 3 partes da faringe são denominadas de acordo com a sua localização. Vamos lá. Assinale a alternativa correta, definindo exatamente suas localizações. Ou seja, pessoal, quem vai fazer uma outra prova da IBFC e está olhando esse vídeo aqui no meu canal, vai ver que eles gostam de cobrar bastante essas questões de anatomia topográficas, né? E isso vale a pena ficar atento para quem for realizar esses concursos. Nesse caso, pessoal, a nossa resposta é a letra C, tá ok? Que diz o seguinte: a nasofaringe é posterior ao septo nasal ósseo, palato mole. A orofaringe é posterior à cavidade oral, tranquilamente. Isso você já dava para acertar. A laringofaringe se estende do nível da epiglode até o nível da borda inferior da laringe, tranquilo. Por leitura você chegaria também a essa resposta facilmente. 50. Na incidência de entrada axial inlet view da cintura pélvica, assinale a alternativa que apresenta em que sentido irá incidir o raio central, quantos graus de inclinação serão aplicados. Questão também decoreba, mas que, para quem já participa de muitas cirurgias em arco cirúrgico, lá os professores, no caso os mestres lá da ortopedia, eles pedem bastante essa incidência. Inlet ou também o outlet, eles pedem bastante, principalmente cirurgia, tá ok? Cirurgias pélvicas. Eles pedem muito, muito mesmo, pessoal, bastante. Aí você está praticando, escrevendo, estudando teoria, você acertaria tranquilamente. Que nesse caso é a letra B. Ângulo do raio central caudal com 40 graus de inclinação. Algumas literaturas comentam entre 30, 40, ou eu já vi literatura comentando de 35, 45, mas pegando essa média, a resposta mais correta é a letra B. 51. O critério de posicionamento radiográfico para incidência de cotovelo lateral exige aparecimento do arco concêntrico do cotovelo. Assinale a alternativa correta, afirmando quais estruturas pertencem
ao arco concêntrico do cotovelo. Bem, pessoal, essa aqui é uma questão que serve como dica para vocês. Um colega meu respondeu essa prova e já marcou a resposta da 51, que é a A, e já colocou no gabarito. Só que mais na frente tem praticamente a mesma questão, que com esses dados você responderia a ela. E se você tivesse marcado a errada, como seria? Por isso que eu recomendo, pessoal, passar para o gabarito somente no final de tudo mesmo. Por quê? Porque muitas questões podem ter respostas em outras questões futuras, tá bom? Por isso que vale a pena essa dica. Nesse caso, a resposta é a letra A, que é a sulco troclear, bordas arredondadas do capítulo da tróclea, e, no caso, a chanfradura troclear da una. Gosta bastante nessa banca de cobrar esses assuntos. 52. Diante do protocolo de incidências radiológicas, assinale a alternativa que apresenta onde deve incidir o raio central na incidência crânio-tálamo, com quantos graus de inclinação em que direção. Nesse caso, nossa resposta é a letra B, que incidir 6 cm acima da glabela e raio central de 30 graus caudal. Novamente, se você pegar o nosso vídeo de incidências, você vai ver que tem um material que tem todas as incidências e todas as características. Uma dica, pessoal, para vocês é que façam a impressão desse material e fiquem estudando ele próximo dos concursos, decorando mesmo, porque vai facilitar muito sua aprovação. E muitas bancas, até para o cargo de tecnólogo, cobram bastante, né, esses conteúdos. Se você fizer isso, você vai aumentar a sua chance de acerto. Eu costumo, pessoal, até levar para a prova. E antes da prova, lá eu chego cedo, fico lendo, isso facilita bastante, tá bom? Acertar essas questões. 53. Em algumas doenças específicas do intestino delgado e grosso, pode-se realizar os exames contrastados, trânsito intestinal e enema opaco. Nesses exames, quando realizados com bário, depois de um tempo ingerindo oral ou retal, devido a certas patologias de alças intestinais, ele perde suas características, que é de adesão à mucosa. Show de bola! A alternativa correta sobre como é chamado esse ocorrido é chamado, pessoal, de floculação, tá bom? Floculação. Pela lógica, você saberia que vão formar flóculos, né? E isso é comumente chamado de floculação. 54. Nos exames contrastados de seriografia do estômago, esôfago e duodeno para crianças, estas normalmente ficam em decúbito dorsal. Assinale a alternativa que apresenta o posicionamento com a inclinação do tubo de raio-x que deverá ser feito para que o corpo gástrico e o piloro sejam vistos sem sobreposição. Nesse caso é a letra D, que diz o seguinte: posicionar o tubo de raio-x em um ângulo cefálico, raio central de 20 graus a 25 graus. Novamente, realmente assunto decorebas. Eu não sou a favor de estar cobrando isso em concursos públicos, né? Mas para você que vai fazer, tem que estar preparado para acertar essas questões. E muitas vezes, pessoal, vale a pena usar algumas lógicas, né? Para que você facilite aí seu acerto, né? Então fica aí como dica também, tá? Imprimir nosso material, tá? E tá vendo todos esses detalhes para as provas. Questão 55. Normalmente, os tempos arterial, portal e equilíbrio em uma tomografia trifásico podem sofrer oscilação em função do débito cardíaco do paciente, da velocidade da injeção, entre outras razões. Em função destas razões apresentadas, é preconizada a aquisição de imagens baseadas em ferramentas de rastreamento automático do contraste chegando na artéria aorta. Realizando o exame tomográfico trifásico do fígado, sem ajuste do monitoramento automático, responda os tempos de fase arterial, portal e equilíbrio, assinalando a alternativa correta. Pessoal, para quem trabalha com isso aqui é uma questão bem fácil, tá bom? Mas para quem não trabalha, vale a pena ter uma noção de tempo. Ele fala o seguinte, que a fase arterial que ocorre em 35 segundos após o início da injeção, fase portal ou venosa que ocorre entre 80 segundos, fase de equilíbrio que ocorre a partir de 180 e 300 segundos. Geralmente utilizamos valores aí para arterial entre 30 e 40, para a portal venosa entre 60 e no máximo 80, e equilíbrio a partir de 3 minutos mesmo, né? Mas se você tiver essa ideia de tempo, esses parâmetros, se você conseguir fixar em sua memória, vai facilitar bastante
resolução dessas questões. A ressonância magnética produz imagens de cortes finos de tecidos utilizando o campo magnético e ondas de rádio. A intensidade relativa dos sinais, brilho, dos tecidos de uma imagem de RM é determinada por múltiplos fatores. Sendo assim, as imagens podem ser ponderadas em T1, ponderadas em T2. Em relação às sequências T1 e T2 em ressonância, assinale a alternativa correta. Legenda TE, tempo de eco, TR, tempo de repetição. Bem, pessoal, nesse caso, a nossa resposta é a letra A. E você realmente, se você quer fazer a prova e não sabe desse conteúdo, tem que aprender. T1, TR curto, TE curto, e o líquor ele é escuro, hipossinal. E T2, que é o oposto de T1, TR longo, TE longo, e o líquor é brilhante, hipersinal. Muito simples, para não esquecer. T1, tudo curto, e no caso T2, tudo alto. E o líquido em T1 é escuro, e em T2 ele brilha. No caso, nós chamamos, na ressonância, se é escuro, chamamos de hipossinal, e se é brilhante, chamamos de hipersinal. Na tomografia, nós chamamos de hiperdenso e hipodenso. Só para facilitar aí o seu conhecimento se você está assistindo esse vídeo, tá bom? Questão 57. O esqueleto ósseo no adulto é formado por 206 ossos distintos, sendo dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Assinale a alternativa que não apresenta a estrutura óssea que pertence ao esqueleto axial. Já deixei até marcado, pessoal, porque é uma questão de fácil associação. Sabemos que o esqueleto axial, os símbolos de articulação, tanto pélvico como, no caso superior, não faz parte, tá bom, do esqueleto axial, e sim do apendicular. Então, nesse caso, a resposta aí é a letra C. 58. Assinale a alternativa que apresenta qual critério ou um bom meio para avaliar uma posição lateral verdadeira do cotovelo quando fletido a 90 graus. Bem, pessoal, é uma questão que foi respondida já anteriormente e você tem que lembrar que a posição correta tem que aparecer os 3 arcos concêntricos. 59. Assinale a alternativa que apresenta quais são os ossos que compõem a órbita, citando os do crânio e os da face. Bem, pessoal, sabemos que são 7 ossos, tá ok? Que vão formar a órbita. O do crânio é o frontal e os moide, etmoide e esfenoide. E o da face é maxilar, cigomático, lacrimal e também o palato, tá ok? Questão bem decoreba. E a 60, pessoal, e nossa última questão, fala sobre ressonância. O gadolínio é o agente de contraste mais usado nos exames de RM. Em relação a essa questão, assinale a alternativa que apresenta como se comportam as imagens nas ponderações T1 e T2 e DP em relação ao contraste de imagem quando usado o meio de contraste à base de gadolínio. Pessoal, se você soubesse que o gadolínio é utilizado na sequência T1, você já responderia essa questão, tá bom? O pós-contraste da ressonância com o gadolínio é em T1. Então a resposta é o quê? Letra A. Agentes à base de gadolínio em curto tempo de relaxamento T1 e as lesões aparecem brilhantes, contrastadas nas imagens ponderadas em T1. Agente de realce em T1, corretíssimo. Bem, pessoal, respondemos aí brevemente, peço até desculpa por ser muito rápido, mas o objetivo do vídeo era esse, para você entender um pouco como foi a prova, uma prova muito diferente da de técnica em radiologia, com assuntos realmente da área da radiologia, e para você entender um pouco como funciona a prova, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Novamente, agradeço todo o apoio de vocês, também todos os elogios. Muitas pessoas foram aprovadas pelos materiais que estávamos enviando aqui pelo YouTube e eu fico muito feliz por isso. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.